O eixo que organiza uma eleição, quando existe um candidato à reeleição, que é o caso, né? Será o caso do presidente Jair Bolsonaro, é a popularidade do governante, a popularidade do candidato à reeleição. Então, a primeira coisa que nós temos que perguntar é a seguinte: como é que o presidente Jair Bolsonaro vai chegar a 2022? Né? Essa é a primeira pergunta. O ano de 2021 ele projeta muitas dificuldades para o governo, né? A gente não sabe ainda quando efetivamente a vacina vai estar à disposição numa quantidade suficiente para que a gente possa dizer, bom, agora nós vamos controlar a pandemia. A gente não sabe exatamente como a economia vai reagir, apesar de que o último CAGED, por exemplo, a criação de empregos foi bastante expressiva, mas nós temos que ver como é que esse número vai evoluir em 2021. Então a gente não tem essas variáveis. Eu diria para você que se o presidente da República chegar com uma popularidade boa em 2022, vamos dizer que ele mantém esse patamar de 30 e alguma coisa, 35% de bom e ótimo e 40% de aprovação, na minha opinião, a chance dele trazer para ele o apoio da maioria dos partidos do Centrão é bastante razoável. Então, um player, um jogador definido para 2022 é o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, com apoio dos partidos mais identificados com ele e com apoio da maioria do Centrão. Esse é um cenário. Na chamada centro-direita, ou na direita mais tradicional, né, você vê aí uma disputa entre o PSDB e o DEM. Né? O PSDB tem seu nome natural, ou pelo menos dois nomes mais naturais, que seriam o governador João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. E o Democratas não tem um nome projetado nacionalmente, mas como a gente já abordou aqui, ele ganhou muita musculatura, então ele tem fichas para colocar na mesa. E a gente vai ver aí uma disputa. Tem algumas outras possibilidades de um candidato vindo de fora, como Luciano Huck, por exemplo, né? Ou o ex-ministro Sérgio Moro, que agora está na iniciativa privada, mas que sempre pode ser colocado como uma alternativa. E no campo da centro-esquerda ou da esquerda, você vê que o cenário está bastante aberto, porque o ex-ministro Ciro Gomes ele busca uma composição principalmente com os democratas e o partido dele, o PDT e o PSB, e entre PT, PCdoB e PSOL, você tem várias opções. O PCdoB, por exemplo, pode ir com o Ciro Gomes, mas também pode ir com o PT e com o PSOL. E agora o PT tem um problema, porque o Guilherme Boulos deixaram espaço na eleição de São Paulo, o Fernando Haddad não se candidatou, deixou espaço para o Guilherme Boulos cresceu e se tornou um pré-candidato até natural. Ninguém vai estranhar, por exemplo, se o Instituto colocar o nome do Guilherme Boulos numa pesquisa para presidente da República, ninguém vai achar estranho. Né? Então, você tem o nome do PT, o ex-presidente Lula já continua inelegível, mesmo elegível, você começa a ter dentro do partido movimentações no sentido de buscar uma sucessão na prática da liderança do ex-presidente Lula, né? E você tem esse nome do PSOL. Esse quadro que eu vejo no momento, assim, claro que sempre projetando para daqui a 2 anos, é precipitado, é prematuro, mas você fez a pergunta, então a gente tem que procurar responder. No momento, me parece que nacionalmente a onda anti-esquerda ela ainda não bateu na praia, ela ainda não terminou. Ela continua sendo uma onda anti-esquerda, talvez não tenha a mesma força de 2 anos atrás, mas ela continua tendo intensidade. Então, eu diria para você que, se for ao segundo turno, fazendo uma projeção mais adiante ainda, direita contra a esquerda, se a eleição fosse hoje,
muito provavelmente o candidato mais identificado com a direita ganharia. Mas em 2022 ainda falta 2 anos, então nós temos que esperar.